precisamos buscar. Mas às vezes nós tentamos resolver as coisas sozinhos. O pastor Darcy conta uma experiência dele, quando ele teve o primeiro filho. O filho era pequeno, bem pequenininho. E o pastor Darcy estava sentado no sofá e o pequeno filho dele tentando colocar o cadarço no tênis. E tentava. De todas as maneiras ele não conseguia. Uma coisa tão simples. E o pastor Darcy observando o filho. De repente a criança cansou. E olhou para cima e disse: pai, me ajude. Irmão Darcy, naquela hora eu caí em choro. Porque eu me vi ali. Como muitas vezes tentando fazer e não conseguindo. Mas quando o filho diz: pai, me ajude, ele não iria negar ajuda ao seu pequeno filho. E o pastor Darcy entendeu, ou refrescou sua memória, de que quando nós dizemos: pai, me ajude, ele não vai dizer não. Mas na mensagem Uma Tempestade no Mar, creio que é esse o título, o irmão Branham disse que quando a tempestade começou a jogar o barquinho de um lado para o outro, e Jesus estava cansado e dormindo, os discípulos tentaram de todas as formas resolver a situação, e as velas quebraram, e os prejuízos começaram a se aumentar em razão das tentativas deles, frustradas. E depois que o barco já estava pronto a afundar, já tinha quebrado, já tinha causado tanto prejuízo, aí alguém disse: o mestre, chame o mestre. E quando chamaram o mestre, ele só se levantou e disse: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Mas já havia tido prejuízos, o barco já estava quebrado. O irmão Branham diz: eles deveriam ter chamado Jesus no início, mas eles tentaram por si mesmos resolver. E isso é o que muitas vezes nós fazemos. Nós temos o nosso jeito de fazer. É assim que eu fui criado, é assim que eu penso. E as coisas vão quebrando e os prejuízos vão acontecendo, e a frieza no lar vai tomando conta, e você continua insistindo em resolver do teu jeito. Chame ele. Faça como o pequeno Abner do pastor Darcy diz: pai, me ajude. E ele vai te ajudar. Amém? E quando você não compreender às vezes algumas coisas na vida, faça como aquela pequena criança que estava sentada no chão, enquanto a mãe estava assentada em uma cadeira fazendo um bordado. E a criança olhava para cima e via aquele pano que estava sobre a mão da mãe, e via um emaranhado de linhas sem formas. E a criança pensava: o que mamãe está fazendo? Tanto tempo gastando e não vejo, só vejo um monte de linhas trançadas, não tem nada de belo nisso. E a criança falou, disse: mamãe, eu vejo que você está há tanto tempo mexendo nesse pano, e eu estou olhando e não estou vendo nada de bonito. Está tão confuso essas linhas. Então a mãe pegou a criança e colocou no colo. E aí a criança olhou do ângulo da mãe, e estava uma bela paisagem sendo desenhada. E é assim. Você já olhou um bordado? Por trás não tem forma. É feio. Mas pelo lado de dentro, de cima, ali está uma bela paisagem. Às vezes você está olhando do ângulo errado. Por isso que parece que tudo está errado. Sobe um ângulo a mais. Pede a Deus: toma nos teus braços, Senhor. Deixa eu olhar segundo a tua visão. E você vai ver que aquele problema era uma bênção para você. Nós precisamos ser mais próximos de Deus. Amém?